Olá, meu nome é Isabela Matos, estudante de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP e aluna de iniciação científica pelo Grupo de Pesquisa em Processos Oxidativos Avançados, Departamento de Engenharia Química, orientada pelo professor Antônio Carlos Silva Costa Teixeira. A pesquisa apresentada trata da avaliação das condições operacionais do processo eletrofento assistido por persulfato na degradação do fármaco fluoxetina e tem como colaboradora a doutoranda Larissa Pinheiro de Souza. Atualmente, enfrentamos o grave problema da poluição em diversos níveis ambientais. Um deles, a poluição das águas, vem sendo um fator de preocupação devido à frequência cada vez maior de compostos complexos com difícil degradação, como por exemplo os fármacos. Para resolver essa questão, busca-se processos cada vez mais eficientes de degradação desses compostos que possam não só degradar, como também mineralizá-los. Nesse âmbito, a aplicação do processo eletrofêton assistido por persulfato em reatores eletroquímicos com eletrodos de fusão gasosa, conhecidos como EDG, tem se tornado uma alternativa interessante. Esse processo baseia-se na produção catódica de peróxido de hidrogênio in situ a partir da redução de oxigênio, que, ao interagir com ferro em solução meio ácido, geram radicais hidroxilas, espécies altamente oxidantes. Além disso, o persulfato tem como efeito intensificador da degradação ao promover a geração simultânea de radicais persulfato e hidroxila, seja pela interação com ferro, com o peróxido eletrogerado ou mesmo pelos radicais hidroxilas já formados pelo eletrofêton. Nesse sentido, faz-se necessário entender a real influência da presença ou ausência dos íons ferro e persulfato em diversas condições operacionais em um reator eletroquímico. Nesse trabalho, o fármaco-alvo da degradação será a fluoxetina. A seguinte tabela apresenta as condições dos 7 ensaios executados. Nos ensaios de corrente elétrica, uma densidade de corrente fixa de 45 mA por centímetro quadrado foi usada. O gás que alimentou o cátodo constituído por ADG variou entre ar e nitrogênio. A concentração de sulfato ferroso variou entre 3 valores nos ensaios 3, 4 e 5. Para cada ensaio, foi preparado 1 litro de solução contendo 5 mg por litro de fluoxetina e 0,1 mol por litro de sulfato de sódio, acidicado em torno de pH 3 usado como eletrólito. Para os ensaios com aplicação de gás, um compressor ajustado para 0,2 bar e conectado em série com o rotâmetro foi usado para alimentação de ar a vazão de 50 ml por minuto ao cátodo. Nos ensaios 6 e 7, um cilindro de nitrogênio puro foi usado para alimentação. E como ânodo, foi utilizado um eletrodo do tipo DSA, composto por óxidos de rutênio e titânio. No primeiro recipiente, foi depositada a solução do experimento e utilizou-se uma bomba centrífuga para o deslocamento dela a vazão de 50 litros por hora. Após a montagem completa do sistema, o tempo de 30 minutos foi cronometrado, dando início ao ensaio. Foram coletados, no total, 11 amostras ao longo dos 30 minutos. A cada coleta de aproximadamente 10 milímetros foram adicionadas 5 gotas de metanol, a fim de evitar o progresso de eventuais reações de degradação da fluoxetina. Cada amostra foi basificada para precipitar o ferro, quando presente, e posteriormente filtrada e acidificada. Para os ensaios sem a presença de ferro, as amostras foram apenas filtradas. Cada amostra coletada foi devidamente transferida para um vaio e as concentrações de fluoxetina foram medidas em duplicata em equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC. A curva apresenta os resultados de degradação da fluoxetina para cada condição experimental. A remoção percentual ao final de 30 minutos e as velocidades específicas de degradação de pseudo-primeira ordem são apresentadas na tabela. No experimento 1, foi avaliada apenas a influência da eletrólise com eletrogeração de peróxido, obtendo uma degradação de 70% e velocidade específica de degradação relativamente baixa, o que justifica o emprego do processo eletrofento, bem demonstrado pelos resultados dos ensaios 4 e 5, em que foram avaliadas concentrações baixas e altas de ferro, respectivamente. Apesar da degradação total do fármaco, a menor concentração de ferro influiu diretamente na cinética mais lenta da reação, quando comparado com a de maior concentração, degradando quase que instantaneamente. O ensaio 2 consistiu na avaliação apenas da influência do persulfato sem eletrólise, enquanto no terceiro experimento avaliou-se a influência do persulfato na presença de íons ferro. No primeiro caso, obteve-se uma degradação de apenas 23%, enquanto no segundo a degradação foi total. Estes valores são esperados, uma vez que a ativação no radical sulfato também é feita pelo ferro. No experimento 6, apenas a influência da eletrólise foi avaliada, porém com aplicação de gás inerte, isso é, sem eletrogeração de peróxido. Os resultados obtidos foram bem próximos dos obtidos no experimento 1. Estes resultados condizem com o fato da degradação do fármaco ocorrer apenas via reações anódicas com formação de radicais hidroxilas na superfície do eletrodo DSA por quimisorção. Por último, o experimento 7 consistiu na avaliação da eletrólise também com aplicação de nitrogênio com a presença do persulfato. A degradação final obtida de 99% é bem próxima do experimento 4, porém mais lenta, portanto em maior tempo. Então, a partir dos resultados dos experimentos de degradação da fluoxetina, bem como sua cinética para cada ensaio realizado, conclui-se que o processo eletrofento poderá reduzir o tempo de degradação do contaminante, levando à redução de custos ao processo. Nossos agradecimentos especiais são direcionados ao Grupo ADOX, do Departamento de Engenharia Química, à Escola Politécnica, aos órgãos de fomento à pesquisa científica, FAPESP, CAPES e CNPq, bem como ao professor Dr. Marcos Lança, do Instituto de Química de São Carlos, pelo suporte técnico.